Atenção, hein? Foi aprovado há pouco o texto base da reforma tributária na Câmara dos Deputados. A apreciação da pauta foi marcada pelo presidente da Casa, Arthur Lira. Os parlamentares agora votam os chamados destaques. Uma votação que prometia possíveis polêmicas. Lira tinha dito que seria necessário encontrar saídas alternativas aos pontos considerados sensíveis entre Câmara e Senado. Dentre os pontos polêmicos, criação de uma contribuição para tributar produtos concorrentes aos produzidos na Zona Franca de Manaus, mas o relator do texto na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, conseguiu fazer os acordos para derrubar o CID, que havia sido introduzida na proposta pelo senador Eduardo Braga, que é o relator da proposta no Senado. Uma outra polêmica apontada por Lira são outros trechos incluídos pelo Senado que prevêem que o presidente do Comitê Gestor do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai unificar ICMS e ISS, seja sabatinado pelo Senado e que atribui, inclusive, aos senadores a definição de alíquotas e tributação que incidem sobre os combustíveis. Aguinaldo Ribeiro afirmou ainda que o texto que está sendo votado hoje está acordado e não voltará para o Senado Federal, como a gente trouxe a informação. Dessa forma, logo depois de aprovado pelos deputados, a matéria poderá seguir para a promulgação, o que provavelmente vai acontecer na semana que vem. Dentro desse acordo está a retirada da criação da cesta básica estendida do texto que veio do Senado, que teria desconto de 60% do IVA. Os itens dessa cesta estendida agora farão parte da cesta com imposto zerado ou entrarão na lista do cashback, que é a devolução de impostos. Vamos girar com os nossos comentaristas. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Zé, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Conta pra gente quais são as informações acerca dessa aprovação há pouco na Câmara dos Deputados. Bem-vindo. Quem diria, em a reforma tributária, a famosa reforma tributária concluída, né? Ainda falta um destaque, né? Que é importante, será uma luta do Nordeste e Norte e Nordeste contra o Sul e Sudeste. Boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Boa noite, Everaldo. E boa noite a você, que sempre está aqui nos Pingos nos Is. Isto é muito importante e uma grande responsabilidade para nós aqui dos Pingos nos Is, o original. Olha, essa reforma tributária, ela foi discutida durante 40 anos. E houve ali vários projetos, desde Mussa Demes, lá atrás, passando por Germano Rigoto, passando por Luiz Carlos Rauli, que é um dos modernizadores da proposta de reforma tributária, que foi buscar o IVA exatamente em países onde o assunto já está sendo aplicado e funciona, mas de tanto demorar o IVA ficou meio antigo. Falta nessa reforma tributária, segundo debates lá, um imposto eletrônico, né? Está na hora de fazer um imposto desse tipo, mas virou um palavrão no Congresso Nacional, porque todos entendem que a volta daquela CPMF, a contribuição, o famoso imposto dos cheques, né? Então, o projeto agora, eu venho falando isso aí, já é um acordo que já foi costurado desde que o projeto chegou na Câmara dos Deputados, é de votar e concluir, promulgar, trata-se de uma emenda à Constituição, portanto não é uma sanção presidencial, mas uma promulgação que vai acontecer na semana que vem, numa sessão do Congresso Nacional. Uma sessão que pode ser, inclusive, a que vai votar o orçamento da União. Ou seja, haverá a conclusão total, promulgação da reforma tributária, ainda neste ano, já começando a valer para o ano que vem, vários pontos, né? A aplicação será em partes até em 7 anos. O debate Norte e Nordeste contra o Sul é o debate sobre o setor automotivo, é a guerra fiscal. Eu acho que o Nordeste vai ganhar, porque o Nordeste é maioria na Câmara dos Deputados. Houve na Constituinte um trabalho muito bem feito dos estados do Nordeste e de colocar um freio nos deputados do Sul e Sudeste. São Paulo tem 70 deputados, é o limite constitucional. Poderia ter mais de 200 deputados. Então, é uma situação meio complicada essa de limitar os deputados do Sul e do Sudeste. Então, o Nordeste deve ganhar esse ponto da Câmara dos Deputados. O Nordeste perdeu por um ponto. E mesmo assim foi porque o líder do governo não votou e isso acabou provocando essa vitória contra a guerra fiscal. Então, a reforma tributária está praticamente concluída, faltam os destaques, né? E é uma grande surpresa, pode melhorar, sim, o ambiente de negócios no Brasil.
É isso, lembrando à nossa audiência que esse texto base foi aprovado com 371 votos favoráveis e 121 contrários. Essa proposta já tinha sido aprovada pela Casa no mês de julho. Só que o Senado fez uma nova apreciação, promoveu mudanças e por essa razão que o texto retornou à Câmara dos Deputados. Vamos chamar agora o Roberto Mota no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Reforma tributária aprovada 40 anos depois, como bem lembrou o José Maria Trindade, muitas discussões ao longo das últimas décadas. Na sua avaliação, há avanços nesse projeto? O sistema tributário ficará melhor, Mota? Não ficará. Boa noite, Caniato, boa noite, nossa querida bancada, boa noite, nossa audiência. Eu sinto muito ser o portador de notícias ruins, mas é para isso que a gente está aqui. Primeiro, guerra fiscal é um termo errado. O que há é uma competição entre os estados para ver quem oferece melhores condições para as empresas. O que é de errado nisso? Por que isso prejudica alguém? A chamada reforma tributária, dizem, né, vem sendo discutida há 40 anos. É a mesma coisa que dizer, olha, o Brasil vem discutindo justiça há 40 anos. Olha, a gente vem discutindo o fato de que o sistema tributário do Brasil é um horror. Isso não quer dizer que este texto daí, que está em vias de ser aprovado, está sendo discutido há 40 anos. Pelo amor de Deus, na verdade, esse texto, esta reforma, praticamente não foi discutida com a sociedade, está sendo empurrado goela abaixo dos cidadãos, dos empresários, foi aprovado de uma forma relâmpago na Câmara, depois foi despachado para o Senado, onde foi alterado, agora volta para a Câmara. Eu desafio a quem quer que seja, que faça uma pesquisa, ande pela rua de qualquer cidade brasileira, pare 100 pessoas e pergunte a elas o que é a reforma tributária, o que muda, como é que a sua vida vai ser afetada. Ninguém sabe, porque é um monstrengo de uma complexidade enorme, é tão complexo que ninguém sabe responder uma pergunta super simples: de quanto vai ser a alíquota desse IVA, que já se diz que vai ser a maior alíquota do mundo. Então tá aí a reforma tributária, vai ter a maior alíquota de imposto do mundo. Esse é um bom ponto que o Mota acabou de levantar. Eu vou chamar mais uma vez o José Maria Trindade. Zé, eu presumo que as pessoas que nos acompanham, elas se perguntam, mas de que maneira essa reforma tributária vai impactar no meu dia a dia? Na sua avaliação, essa nova legislação vai permitir com que os brasileiros paguem menos imposto? E tem uma outra dúvida corriqueira, eu vi muitas manifestações nas redes sociais sobre a Zona Franca de Manaus. Não houve nenhum tipo de mudança, né? A Zona Franca de Manaus conseguiu manter os seus benefícios. Sim, conseguiu. Olha, as críticas à reforma tributária, elas vêm assim de pessoas que não conhecem, que não lidaram com o texto e com o debate. É uma reforma tão boa que quem é contra no Congresso Nacional diz o seguinte: a reforma passou fácil diante do monstrengo tributário que nós temos hoje. Qualquer coisa fica melhor da coisa esquisita que temos hoje. Então vamos lá, ponto a ponto a reforma tributária. Não foi rápido, eu não acho que 40 anos de debate seja empurrado de goela abaixo, que seja do dia para a noite. 40 anos são 40 anos. Isso já foi discutido em todos os setores. Os deputados foram em vários estados, em várias regiões, discutindo ponto a ponto. Discutiram com municípios, governadores, prefeitos, e a inércia na política é muito forte no Congresso. Então, quando alguém estava contra, por algum motivo, a reforma tributária não andava. Agora, houve um empurrão muito grande da classe empresarial, que diz que vai aumentar imposto para certos setores, mas simplifica. Então, vamos lá. Como pode ficar a favor de uma reforma? Veja bem, primeiro, transparência. A transparência será total. Você, ao comprar um objeto, você vai ficar sabendo exatamente qual é o valor do objeto e de quanto você está pagando de imposto. E lá na nota fiscal vem o seguinte: você está pagando R$100 pelo produto, mas nós vamos te cobrar 130, 10 do município, 10 do estado e 10 da União. Esse dinheiro vai para um caixa central que é redistribuído. Então há uma transparência muito grande e há uma justiça fiscal muito maior. Veja bem, na cesta básica não se paga nada e não é enganação. Vem o preço do produto e vem lá imposto zero, porque não haverá cobrança nas fases anteriores.
Então é claro que a cesta básica paga 0. Você vai pagar 0 de imposto sobre leite, mas vai pagar imposto sobre o iogurte, porque o iogurte há uma elaboração. E a cesta básica, né? Quem é pobre não e consome só a cesta básica, não vai pagar imposto hoje e paga. O pobre paga hoje como um rico. É o mesmo imposto. Quando vai ao supermercado, quando compra alguma coisa. Então agora não haverá uma diferença. Isso é justiça social. Segundo, a simplificação. Absurda a simplificação. Tudo eletrônico. Haverá, inclusive, a possibilidade de desemprego na área do contador, de contabilidade, porque tudo é muito simples. Quando você vende, emite a nota fiscal e ali já está discriminado quando você tem que pagar, e a tendência é de que no momento em que você faz a venda, imediatamente já é transferido o imposto para o centro, vai para a União, Estado e município. Então, uma simplificação absurda, que pode, inclusive, reduzir o número de fiscais e evitar os achaques, aquela bandidagem de ficar cercando o empresário querendo ganhar dinheiro em cima exatamente de chantagem, né? Isso não haverá, é tudo eletrônico. Ao vender, o dinheiro já está discriminado ali. A carga tributária não vai aumentar, é porque ela fica unânime, ela é uma taxa única, ela substitui 5 impostos por um, que é o imposto de valor agregado. Eu acho, inclusive, que deveria ter um imposto sobre as transações eletrônicas, mas não conseguiu passar e não vai passar e não tem isso. E o IVA vai ficar aí no máximo 27%, 28%. Hoje a carga tributária é de 45%, né? Mas vai aumentar o que chama largar a base de contribuição, porque todos vão pagar, não há como sonegar. Você comprou, tirou a nota fiscal, que será só exclusivamente eletrônica, imediatamente já está contabilizado e talvez debitado ali no momento da venda para o imposto. O comerciante vai vender o produto sabendo que ele está vendendo pelo preço, o imposto é outra coisa, né? A transparência fica maior, a situação de negócios do Brasil fica maior. Você só paga imposto quando elaborar, ou seja, aquela diferença, né? Se você jogou mais valores num produto, é quando paga imposto. Se comprou e vendeu, não paga imposto, paga no produto final. É uma transferência. Hoje o imposto está basicamente na produção e complexo demais. Uma fábrica de sapatos, por exemplo, paga mais imposto se o sapato tiver zíper, se tiver cadastro, se tiver salto. E recentemente um chocolate mudou de nome porque só o nome, né? Wafer e chocolate, já muda o regime tributário, para se ter uma ideia. E aí simplifica. E logo, logo todos entenderão que o ambiente de negócios no Brasil muito complexo vai melhorar. Os empresários estão empurrando, não se iludam, os empresários estão empurrando esta reforma e por isso que ela saiu agora nessa condição, ainda neste ano e nessa rapidez. Tem que ter um aditivo para se aprovar algo no Congresso Nacional mesmo. A reforma tributária aprovada há pouco na Câmara dos Deputados em debate aqui na abertura de Os Pingos nos Is. Há uma clara divergência entre o Roberto Mota e o José Maria Trindade em relação à reforma, o quanto ela foi debatida, amadurecida, discutida no âmbito do Poder Legislativo e sobre a contribuição dessa reforma para o dia a dia dos cidadãos brasileiros. Mota, vou passar a palavra para você rebater ou trazer alguns complementos dessa fala do nosso colega José Maria Trindade. Mota. Eu vou discordar do meu colega. Eu não consegui anotar todos os pontos aqui que o Zé levantou, mas eu levantei alguns. Primeiro, simplificação. Não vai simplificar não, Zé. Nós vamos ter 8 anos de transição, um período em que os 2 sistemas tributários vão funcionar. E aí tem toda uma série de regras que com certeza vão ficar mais complicadas e vão mudar. Então, eu quero ver quem vai ter coragem de desempregar o seu contador. Pelo contrário, eu acho que o mercado de trabalho dos contadores vai ficar ótimo e eu duvido que os contadores não subam o preço dos seus serviços, porque vão ter que lidar com a complexidade louca. Essa reforma não substitui 5 impostos por um só.
ela substitui 5 impostos por 2 impostos, o IBS e o CBS. Então, é uma unificação que não é unificação. Ninguém sabe quanto essa alíquota vai ser. Eu tenho conversado com pessoas que vivem de analisar essas questões tributárias. E a grande maioria delas diz que vai ser, no mínimo, 30%. Isso significa o seguinte: tem setores que não foram privilegiados por essas isenções, que hoje pagam 4%, 5%, 6% de imposto, vão passar a pagar 30%, no mínimo, ou 31%, 32%. E aí você tem razão, Zé. A gente vai poder ver na nota fiscal. Nós vamos pegar, por exemplo, a nota fiscal de um serviço médico, um serviço de laboratório de análises, uma escola, e aí a gente vai ver o imposto de 30%, de 35%. É transparência. E aí a gente vai ter um infarte, vai morrer ali na hora de raiva, porque é a única coisa que a gente vai poder fazer, né? Nós vamos ver o absurdo que nós vamos ser taxados. O outro detalhe é o seguinte: continuarão a existir inúmeros impostos. A gente não pode criar a ilusão de que a partir de agora só vão existir 2 impostos no Brasil, o IBS e o CBS. Não, vão continuar existindo o IPTU, o IPVA, o imposto de renda, o imposto de importação, o imposto sobre serviços financeiros, uma série de outros impostos. Então, a carga tributária, ela não só não vai diminuir, como, de novo, de acordo com a maioria dos especialistas com quem eu conversei, a carga tributária vai aumentar. Então, aí está a contradição essencial de uma reforma que é feita para beneficiar quem? Se ela não reduz a carga tributária e ela facilita a arrecadação. Quem é que ganha com isso? Por último, nós temos nessa reforma, e isso é um ponto que muitos governadores e prefeitos ainda não despertaram para isso. Nós vamos promover uma brutal concentração de poder no governo federal, porque toda essa arrecadação do IBS e do CBS vai para o governo federal e através de um conselho, que agora está se discutindo qual é o mecanismo, né, de formação desse conselho, mais baseado no que a gente conhece do Brasil, a gente já pode imaginar o que vem por aí. Esse conselho é que vai decidir quanto vai para cada lugar. Então, eu acho que a gente tem fartura de evidências aqui para dizer que essa reforma pode ser tudo, menos uma tentativa de melhorar a vida do cidadão. Esses argumentos do Roberto Mota serão provavelmente rebatidos pelo José Maria Trindade daqui a pouco. Eu só quero dar as boas-vindas ao Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Também quero pedir suas impressões, suas análises acerca dessa aprovação por parte da Câmara dos Deputados. Novo sistema tributário à vista. O que achou dessa aprovação? Quais são seus destaques iniciais? O sistema tributário tende a ficar melhor? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Zé Maria, boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Ora, é verdade que o Brasil precisa de uma reforma tributária há muitos anos, há décadas. Entretanto, não é por isso que qualquer reforma tributária serve, até porque a reforma tributária, o aspecto tributário dos problemas que o Brasil precisa resolver é um dos aspectos. A reforma tributária que eu gostaria de ver, que eu acho que o Brasil precisa, é uma feita no contexto de uma série de transformações. O Estado brasileiro precisa se revocacionar, a gente precisa encontrar um novo propósito para o Estado brasileiro, porque é muito claro e evidente que aquilo que o Estado brasileiro está oferecendo à população é insuficiente. É claro e evidente que o funcionamento do Estado brasileiro é completamente inadequado para os desafios que ele precisa vencer. Então, a reforma tributária por si só, primeiro, ela já não resolve nada. Segundo, esta reforma que foi aprovada, cheia de penduricalhos, cheia de emendas, cheia de mudanças, alterações, exceções, fruto do lobby, aquele lobby que é teoricamente proibido no Brasil, mas que acontece às largas em Brasília para poder defender, proteger determinados setores
da indústria, do comércio, da atividade econômica do Brasil. Isso está errado, porque quando você puxa o cobertor para tapar o rosto, você descobre o pé, e tem muita gente no pé do Brasil, literalmente, que vai morrer de frio com essa reforma tributária. Isso, vamos continuar o nosso giro de análises. Eu vou mais uma vez passar a palavra para o José Maria Trindade. Zé, há pouco o Mota elencou uma série de argumentos que vão na contramão daquilo que você trouxe na sua fala inicial. Queria passar a palavra para você também dar a sua contribuição ou a sua resposta ao Mota. Alguns sim e alguns não. Eu devo dizer que eu acompanhei esse debate da reforma tributária desde há muito tempo, né? Porque é um assunto que vai mexer na vida de todo mundo, né? A mudança do regime tributário vai mudar completamente a configuração da cobrança de impostos aqui. Em primeiro lugar, eu queria dizer ao Beraldo que não está cheio de exceções e contradições e de lobbies e de emendas, não. Essas emendas que você se refere, elas foram rejeitadas. São as emendas do Senado, né? O termo não é esse, foram transformadas numa PEC paralela que eu nunca vi votar emenda paralela no Congresso Nacional. O que está sendo votado na Câmara hoje é um acordo eliminando estas exceções que você falou e parte importante das emendas. Essa história do regime automotivo, o Nordeste hoje abriga modernas fábricas de montadoras de veículos, né? E que ofereceu vantagens. Isso vai ser decidido no voto, né? Não faz parte do acordo, vai ser decidido, é um dos poucos pontos ali decididos no voto do plenário da Câmara dos Deputados. Aliás, eu queria fazer um parêntese, eu estive lá, está na página da Jovem Pan, eu fiquei assustado. Foi uma sessão espírita. No painel 510 dos 513 deputados registrados lá, presença. E pouco mais de 10 no plenário. Parecia uma sessão espírita e as almas dos deputados que estavam lá. Sabe por quê? O presidente Arthur Lira convocou para votar a reforma tributária uma sessão online, ou seja, aquela sessão que o deputado, onde ele estiver, no exterior, na casa dele, na fazenda, ele vota pelo celular. Pois bem, então vamos lá. Os estados, municípios e União terão cobranças separadas e que não é para o governo, Mota. Não existe esse dinheiro de centralização, vai descentralizar, não vai para a União. Não sei onde você viu isso. Vai para um fundo que de lá volta para o município. Então o imposto cobrado no município fica no município. Isso é uma novidade fantástica. O prefeito vai usufruir do benefício dele. Você imagina uma cidade como São Paulo, o que movimenta em dinheiro vai ficar o imposto de São Paulo em São Paulo e a prefeitura, através de uma lei evidentemente municipal, vai definir o valor da alíquota, Estado também e a União. Então serão 3 tipos de impostos. A fase de transição será para alguns setores, não vai complicar, vai sim. A marca principal desta reforma tributária é a simplificação, não tem jeito. A carga tributária que você está dizendo a mais alta do mundo, 30%, ela deve ficar em 27%, ficaria em 30% se as exceções do Senado passassem. E as exceções foram retiradas agora da Câmara dos Deputados. Tem na faixa de 27,5% é o cálculo, mas não está definido. A carga tributária hoje no Brasil, senhores, é de 45%, dependendo exatamente do ramo de negócios, né? Haverá um imposto pesado também, o IBS, que chama o imposto do pecado para bebidas, cigarro, setores que o governo pensa em taxar mais forte porque são danosos, né? O cigarro, a bebida acabam onerando a saúde pública do país, são argumentos, né? Então é isso, não haverá concentração, não tem exceção, estados e municípios ganham poder e a simplificação total. E nós vamos continuar irritados mesmo ao pegar uma nota fiscal e entender o tanto de impostos que pagamos. Só que agora é explícito. Antigamente estava escondido no preço. O parecer, só lembrando a nossa audiência, o parecer desse texto estabelece a possibilidade de isentar a cobrança do IVA sobre alguns bens e tributos, só que essas decisões vão ser tomadas posteriormente
em lei complementar, que ainda será elaborada e apreciada pelo Congresso Nacional. Então é algo que a gente ainda pode observar para alguns serviços, alguns produtos de segmentos, sobretudo na área de transportes, serviços de saúde, dispositivos médicos, acessibilidade, por aí vai. Depois a gente traz em detalhes para você que acompanha aqui a programação da Jovem Pan News. Zé Maria fez a sua defesa em relação ao projeto aprovado. Vamos fazer mais um giro para entender os pontos de vista de Cristiano Beraldo e Roberto Mota. Mota, quer fazer um complemento no que disse agora José Maria Trindade? Quero sim. Eu não achei que a defesa do Zé defendeu adequadamente os pontos de vista dele. Tá? O Zé está misturando alíquota com carga tributária. São coisas diferentes. Carga tributária é o peso total dos impostos na nossa renda. Até onde eu sei, aqui no Brasil, essa carga tributária está por volta de 40% do PIB, né? O que significa, de uma forma geral, que a gente trabalha quase metade do ano para pagar impostos para o governo. Isso é diferente da alíquota do IVA, né? Do Imposto sobre Valor Agregado. Todo mundo com quem eu falei, tudo que eu li, indica que essa alíquota do IVA vai ser maior do que 30%. Mais uma vez, isso significa que vários serviços que nós consumimos hoje, serviços importantes, como serviços médicos, serviços de ensino e outros serviços que a gente vai descobrir na pior hora possível, eles hoje têm uma alíquota, pagam uma alíquota de imposto muito menor do que isso. Então, na hora que essa alíquota subir para 30% ou 32%, porque ninguém sabe quanto vai ser. Então, se eu fosse o Zé, eu não diria que tem certeza que vai ser 27,5%. Já imaginou se essa alíquota aparece como 35%? Como é que vai ficar? Então, haverá sim, tudo indica, um aumento na carga tributária do brasileiro. Por último, essa história do benefício do imposto nas notas, isso já existe hoje. Se a gente pegar uma notinha do supermercado, da farmácia, está lá escrito valor total dos itens e valor total estimativa do valor dos impostos, né? Hoje é uma estimativa. E, mais uma vez, eu não acho que há vantagem nenhuma da gente saber exatamente que está sendo extorquido com a quantidade de impostos que a gente está pagando. Se a gente não pode fazer absolutamente nada sobre isso, e repito mais uma vez, o Cristiano Beraldo disse, eu vou enfatizar, essa reforma tributária que foi aprovada não está sendo discutida há 40 anos. A maioria da população brasileira não tem nem conhecimento do que está sendo aprovado. Esse projeto foi aprovado no Congresso da noite para o dia, numa votação relâmpago, e é um projeto que vai afetar o futuro não só dos nossos filhos, mas o futuro dos nossos netos também. É um assunto que gera uma grande discussão, é algo que vai interferir na vida de absolutamente todos os brasileiros, por isso que nós temos aqui pontos de vista bem diferentes. Cristiano Beraldo, nesse debate, esses pontos levantados pelo Mota e pelo José Maria Trindade, queria que você também trouxesse seu ponto de vista. Caniato, a reforma tributária, né, ou a arrecadação de tributos, ela não pode ser uma finalidade. O Brasil, antes de qualquer coisa, precisa estabelecer objetivos concretos de longo prazo. A gente tem problemas mil, a gente tem problema na saúde, a gente tem problema na educação, a gente tem problema de infraestrutura, temos inúmeros problemas graves que afetam a vida do brasileiro todos os dias, problemas de segurança. A gente tem falado disso aqui inúmeras vezes nos últimos dias. Então, quando você tem tantas coisas a fazer no Brasil, é preciso que se estabeleça o objetivo em que se quer chegar, que se quer atingir, para que depois se faça a forma de financiar o alcance desses objetivos. O que a gente está vendo nessa reforma tributária é que o Congresso está buscando atender os anseios de uma parte da sociedade, porque, como disse o Mota, muita gente nunca ouviu falar na reforma tributária, nem sabe o que foi aprovado.
E aí eles aprovam essa reforma tributária num formato ineficiente, com alíquotas muito altas, é tudo que está previsto aí para alíquotas muito altas que não resolvem os problemas essenciais do Brasil. É uma reforma tributária com vistas à arrecadação. Estou errado, isso não vai dar certo. Esse é o problema. E aí, todo o lobby que foi feito no Senado para que os benefícios, as exceções, etc., fossem concedidas, não se engane, isso estará em curso imediatamente, porque nós todos sabemos que há setores que têm uma relação muito íntima com parlamentares, com pessoas poderosas, que estão sempre ali tendo, de alguma forma, os seus interesses protegidos. E isso não é mais possível no Brasil, porque é por isso que o Brasil não cresce, é por isso que a gente vê poucas pessoas ficando bilionárias e uma massa de milhões de pessoas sofrendo para pagar a conta no final do mês. Esse país não vai a lugar nenhum assim. É preciso que a gente dê um basta e coloque o Brasil numa outra perspectiva. Porque se for por essa linha, infelizmente, é problema que se agrava, não é problema que se resolve.